Boa noite, boa noite. Boa noite a todos aí chegando. Que bom recebê-los para mais um encontro, né? De vez em quando a gente faz uns encontros aqui na Terra de Rudá. E hoje foi meio um encontro relâmpago. Ele surgiu meio do nada. Talvez esses sejam os melhores, né? Quando a gente não se prepara tanto e sente que tem que falar alguma coisa, ou a gente é convocado a falar alguma coisa, né? Então sejam bem-vindos. Eu não vou me demorar não, já vou entrar no assunto. Hoje o tema que eu coloquei é: que momento é esse que estamos passando? Da insanidade egóica à loucura lúcida. Que momento é esse que estamos passando? Da insanidade egóica à loucura lúcida. Uma visão da arqueoastrologia. Acho que eu me apresentar rapidamente, para quem não me conhece. Meu nome é Sérgio Seixas, eu faço parte do grupo Terra de Rudá, sou um dos cofundadores desse trabalho incrível que é a Terra de Rudá, que até antes da pandemia ele foi bastante presencial e de lá para cá a gente assumiu uma função mais online, né, mais virtual, mas começamos já esse ano a voltar com os retiros presenciais, né, e ano que vem, se Deus quiser, a todo vapor aí. Acho que em São Paulo, talvez em Curitiba, talvez no Rio de Janeiro, né? Talvez em Minas Gerais, está tudo em aberto ainda. Mas essa minha trajetória, rapidamente, eu comecei... Eu sou formado em música, em composição pelo FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a minha trajetória foi a arte, foi o teatro, a literatura e a música. Em 1981, mais precisamente em agosto de 1981, comecei meus estudos de astrologia, comecei com a Cláudia Lisboa, tive a sorte de pegá-la como professora, que ela me iniciou na psicologia humanista, na astrologia humanista, de Danny Rudyard, Stefan Arroyo, Howard Sass-Portas, Liz Green. Isso para mim foi maravilhoso, né? Em 2000 comecei uma trajetória na medicina chinesa, formação em shiatsu, logo em seguida uma formação de acupuntura, fitoterapia, né? E também no meio do caminho, eu e Lígia Franklin, minha esposa, começamos a fazer uma pesquisa sobre uma outra história da humanidade, que às vezes a gente chama a verdadeira história da humanidade, outras vezes a gente não fala tão somente uma outra história da humanidade, né? Então, e aí agora recentemente, tendo o privilégio de participar de uma plataforma de relacionamentos conscientes, de relacionamentos afetivos, que é o 639, convido a todos que queiram ter uma experiência de relacionamento mais afinado a partir da sinastria astrológica, que se aproximem do 639 no Instagram e vejam. E ali não é tão somente uma plataforma para encontros amorosos, tá? Ali também tem amizades e tudo mais. Está muito bonito o projeto, porque em paralelo a gente também desenvolveu uma pedagogia afetiva, que é uma espécie de conhecimentos inspiradores para a gente poder se relacionar, porque não basta também a gente sair dando match se no final das contas a gente não sabe muito bem o que fazer. Nossa relação é muito empírica com os afetos e a gente tenta, eu, Lígia, Edson Drago, sob também a batuta da Xandinha, né, da Alessandra Gaspar, que foi ela que deu essa ideia. E também, para quem não conhece, nós também temos um trabalho na Terra de Rudá chamado Tornar-se Presente, é um trabalho gratuito, é um trabalho incrível, onde somos 5 terapeutas, onde a gente coloca diariamente conteúdos gratuitos, sejam textos, sejam vídeos, né, sejam qualquer forma de conteúdos, produção de conteúdo gratuito, e
e já está há bastante tempo, e a pandemia foi de uma grande valia para as pessoas que acabavam se trabalhando terapeuticamente sem ter um terapeuta. É evidente que a gente não supre essa função de uma terapia semanal, a gente não tem essa pretensão, mas ajuda muito, 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 muito essa visão nossa psicoespiritual. Bem, posto essa introdução, que momento é esse que estamos passando? Uma visão da arqueoastrologia. É importante eu dirigir poucas palavras aqui. O que é a arqueoastrologia? A arqueoastrologia é um sistema criado por mim e por Lígia Franklin, minha esposa, que já opera já há alguns anos esse trabalho, e é um sistema de 5 etapas. A primeira etapa é a astrologia natal, que procura responder a pergunta quem sou eu. A segunda etapa é a astrologia kármica, que se ocupa do tema da onde eu estou vindo, quer dizer, de vidas pregressas, de vidas passadas, da onde eu estou vindo, que fez com que eu chegasse nessa família, nesse corpo, nesse país, com essas questões, né? Lembrando que nenhuma criança nasce zerada, a gente já nasce com uma porção de informações, uma porção de demandas. Para isso serve a astrologia kármica. A terceira etapa da arqueoastrologia, a astrologia dármica, que é a astrologia mais pedida pelas pessoas, que é para que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui, qual é o propósito da minha vida, eu tenho uma missão, não tenho uma missão, o que eu estou fazendo aqui? Esse é um trabalho muito profundo e muito certeiro. A quarta etapa é um trabalho instigante e corajoso chamado exoastrologia, que a gente procura responder que prováveis raças estelares fazem parte do nosso DNA. E, por fim, um instante criador. A última etapa, a quinta etapa, é um instante criador, que são os trânsitos, direção, progressão, revolução, que fala de que momento é esse que a gente está vivendo. A arqueoastrologia não é tão somente misturar essas 5 técnicas. Né? Ela surge de uma indignação de que não é possível que a gente tenha 8, 10 mil anos de civilização e a gente ainda esteja perdido, batendo cabeça, procurando. Eu digo a gente, talvez eu não esteja me referindo tão somente a nós que estamos aqui nessa reunião, que, quem sabe, conseguimos alguns caminhos mais esclarecidos, mas a gente basta olhar para o planeta, olhar como é que está, hoje, ontem, anteontem, e a gente vai ver que as pessoas estão batendo cabeça e não estão entendendo coisa nenhuma. Né? E, me perdoe a palavra, mas eu acho isso uma grande sacanagem, por conta de que já há muito tempo que a gente tem todo o conhecimento necessário para a gente ter clareza, discernimento e saber o que fazer da nossa vida. A gente tem já há muito tempo, e o Oriente nos presenteou com isso, a tradição indiana, a tradição chinesa, a tradição egípcia, a tradição oriental como um todo, né? E posteriormente, não com essa mesma estatura, mas também a tradição ocidental, já colocou na nossa frente todo o conhecimento necessário para a gente estar no prumo afetivo, profissional, existencial e espiritual. E quando a gente junta essas 5 linguagens, né? Astrologia natal, astrologia kármica, astrologia dármica, exoastrologia e um instante criador, é para dizer o seguinte, olha, esses 5 olhares completam uma paisagem, um panorama de esclarecimento, um GPS, uma bússola. Né? Outro dia, numa palestra que eu dei, disse assim, a gente não tem o direito de nos sentirmos órfãos. Né? Eu sei que nós, no fundo, nós nos sentimos órfãos ontológicos. Né? Na melhor das hipóteses, nós não sentimos essa orfandade biológica. Na melhor das hipóteses, a gente fala de pai e mãe com muito carinho, muito amor, na melhor das hipóteses. Mas a gente, no fundo, sente saudade de alguma coisa que a gente não lembra. Saudade de casa, saudade de uma experiência amorosa que está no nosso DNA, mas a gente não consegue resgatar. Pois é. Mas a gente tem toda a jornada trilhada para a gente se recolocar, né? Focar, sem se perder
em dispersões narcisistas. Então a função da arqueoastrologia, na verdade a arqueoastrologia é a astrologia com uma preocupação a mais além dessas 5 etapas, e só para dizer que essas etapas elas são vivenciadas uma por mês. A astrologia natal no mês seguinte, a astrologia kármica no outro, a dármica no outro, a exoastrologia no outro instante criador. São 5 meses esse trabalho. Muitas pessoas escolhem uma parte só. Tem gente que escolhe só a astrologia kármica, ou a dármica, ou a exoastrologia. Não está tudo certo. Né? Até porque cada uma delas, na verdade, acaba falando um pouco de todas, né? De uma forma simbólica. Então, mas uma coisa importante para eu terminar essa minha primeira fala sobre a arqueoastrologia é que a arqueoastrologia ela tenta se distanciar um pouquinho da preocupação com as características de personalidade. Né? Eu vim de uma tradição astrológica que, por mais junguiana, por mais humanista que fosse, ainda tinha um viés muito de características de personalidade do signo de Áries, de Touro, de Gêmeos, né? E aí, como se ficasse, né? Gêmeos é disperso, Câncer é muito carente, Áries é muito impulsivo, Escorpião, cuidado com o Escorpião. Essas coisas que a gente fala na mesa de bar, tomando uma cerveja, né? E a arqueoastrologia procura se distanciar um pouco disso, não virando as costas para características da personalidade, mas isso é um introito, é uma introdução para algo mais importante, que é a tentativa de mapear as digitais do processo de iluminação. Vou repetir. É uma tentativa de mapear as digitais, as pegadas do processo de iluminação, do processo de despertar. Sérgio, peraí, que agora você está falando, você está jogando pesado. Você está querendo dizer que a arqueoastrologia dá conta de levar a pessoa para um processo de iluminação? Não. Infelizmente não, adoraria. O estado búdico, o estado Dipper, que é mais um conceito da Terra de Rudak, o estado Dipper é o estado de diferenciação e pertencimento, mas tem uma costura, sabe? Não dá para a gente não olhar para os 12 signos, para os 10 planetas, para os 4 quadrantes, para os 3 terços, sem perceber que tem uma partitura anímica, que tem uma partitura do espírito, da alma, dizendo, olha, o caminho das pedras é esse. A função da astrologia maior, no meu ponto de vista, é colocar na frente da pessoa parâmetros, informações, referências que ela possa abrir os olhos, acordar, despertar. Porque, na verdade, nós precisamos de revolucionários. E esses revolucionários, eu me refiro, são aqueles que estão presentes, se tornaram amor. E quando a gente acompanha toda essa trajetória que vai de Áries a Peixes, o que será que está dito ali? Nessa guirlanda de pérolas, né? Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. O que isso significa? O que isso quer dizer? Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Não precisa falar de asteroides. Eu também posso nem querer, se eu não quiser falar de Lilith, ok, não precisa. A gente tem muito conteúdo. E o cerne da arqueoastrologia, que é uma astrologia arqueológica, é a gente com a escovinha a gente ir tirando aquela poeira até aparecer os fósseis, né, da nossa distração, os fósseis do nosso autoabandono, os fósseis do nosso autoengano, os fósseis do nosso autoesquecimento. E a gente vai mais, e vai mais, e vai mais, e vai mais, porque cada casa, cada signo, cada aspecto, cada ângulo que forma, de 120, de 60, de 90 graus entre os planetas, abrem portas para a gente ir mais fundo nessa escavação. E o objetivo qual é? Definir a personalidade de uma pessoa? Não. E sim, olha,
O caminho que leva você até você, o teu mapa, a tua singularidade, mostra isso aqui assim, assim, assim. Então, eu acho que eu falei basicamente de duas coisas, que é um sistema de 5 etapas, e o cerne desse sistema, a alma desse sistema é a gente focar no nosso despertar, na nossa iluminação, né? Vamos adiante. Outra coisa importante, e de um tempo para cá, nas redes sociais, também a gente ficou com uma espécie de um fetiche entre Mercúrio. Toda vez que aparece o Mercúrio retrógrado, parece que fica numa ebulição, né? A Vênus retrógrada também, uma ebulição. E tem relevância, tem importância. O Mercúrio retrógrado, para quem vai assinar um contrato, para quem vai se expor publicamente, uma Vênus retrógrada também, se você vai fazer o teu primeiro encontro amoroso com a Vênus retrógrada. Só quero lembrar uma coisa, que esses aspectos têm uma certa relevância. Essa relevância é menor do que a nossa consciência, tá? Os trânsitos, progressão, direção, revolução solar é menos importante do que a nossa consciência, do que a nossa capacidade de usar o arbítrio dentro do prumo, dentro do discernimento, dentro da clareza. Por isso a gente foca muito na arqueoastrologia, para a gente não depender tanto de fatores, que Mercúrio está retrógrado, então não vou fazer isso. A gente ainda está intoxicado dessa possibilidade desses planetas fazerem da gente gato e sapato. Isso não é astrologia, na verdade, né? Existem ciclos, que não fui eu que inventei, existem ciclos... Sim, por que eu estou falando dessa história do Mercúrio retrógrado, Vênus retrógrado? Às vezes a Lua fora de curso, e a Lua está fora de curso, o que eu faço? Será que eu saio? Será que eu vou no banco pagar o boleto? Eu sou pautado, eu sou das antigas, né? Aliás, eu sou das muitas antigas, que eu sou pautado em grandes ciclos grandes, existenciais. Porque eu sei que a gente não vai morrer, a gente nunca morreu, não vai ser agora que vai morrer, então a gente tem uma história eterna de trabalho, de evolução, de crescimento, e tudo que a gente está investindo agora, a gente vai colher daqui a pouco, vai colher daqui a alguns séculos, porque vida que segue, vida prossegue, né? Nunca existiu a morte, não vai ser agora que vai existir. Então, essa astrologia que fala dessa vida eterna, né, e que a gente tem tempo, precisa ter capricho para poder trabalhar nessa jornada, ela se ocupa de grandes ciclos. E que eu queria falar sobre isso hoje, porque quando a gente põe que momento é esse, logo a gente pensa assim, meu Deus, o que vai acontecer com o Brasil, o que vai acontecer? Será que, né, mês que vem, semana que vem, vai quebrar o banco, não sei o quê? Isso tudo tem relevância, isso tudo tem importância, eu não descarto nada. Mas cada um é cada um. E o meu olhar, né, talvez é porque eu tenha Urano do lado do Sol, o meu olhar é um olhar mais lá para frente. Esse mais lá para frente, quando me perguntam, parece ironia, quando me perguntam, você como astrólogo é otimista? Eu digo assim, a médio e longo prazo sou. Essa é uma frase enigmática, né? Porque um astrólogo, quando diz que ele é otimista a médio e longo prazo, a gente treme, meu Deus, então curto prazo. Pois é, mas é isso, eu nem diria que eu sou otimista, eu sou realista a médio e longo prazo, porque a gente está linkado com os mandatos do céu, a gente está ligado com os mandatos do céu. Então, por exemplo, existem ciclos, que talvez alguns de vocês saibam, por exemplo, em torno dos 27, 28 anos de idade, a Lua fica em cima da Lua, tem um retorno da Lua, e não raro, a psique, ela demanda algum nível de gravidez, né? Em tese, 27, 28 anos, a gente estaria bombando tanto a mulher quanto o homem para assumir uma espécie de gravidez, seja ela biológica, seja ela simbólica, metafórica. Mas, como nós não nos preparamos, como nós não amadurecemos segundo o relógio psíquico, que é o relógio também planetário e zodiacal, para a arqueoastrologia, a psique tem uma relação direta com os planetas e com os signos. Absolutamente direta. A alma, uma relação direta. Quando a gente não se pauta por isso, a gente confunde evolução com progresso, chega aos 27, 28 anos, a gente não está pronto para engravidar. Aliás, a gente não está pronto para nada. A gente acaba vendo adolescentes de 50 anos, adolescentes de 60 anos, porque a gente não se aprontou. Porque parecia que a gente tinha
o tempo inteiro para poder aguardar, esperar. Por exemplo, em torno dos 29, 30 anos é o retorno de Saturno. Ali, em tese, a gente estaria pronto para já fazer um comprometimento emocional, um comprometimento profissional, né, muito forte. E é interessante, porque perto dos 40 anos, 37 até 42 anos, tudo isso vai ser questionado, isso é lindo. Tudo aquilo que a gente pariu e consolidou, entre 37 e 42 a gente vai ter no relógio astrológico Plutão, quadratura Plutão, Netuno, quadratura Netuno e Urano, oposição a Urano. Não raro, é uma faixa etária onde a gente às vezes é demitido do trabalho, se adoece, entra numa crise conjugal, né? Às vezes o filho está com problemas sérios, a gente tem que saber lidar. E a gente chama isso, de uma maneira um pouco laica, de crise dos 40, né? Quando na verdade esse relógio fala desses três aspectos que dão uma craquelada, uma trincada naquela identidade nossa. Aliás, por falar nisso, a Terra de Rudá trabalha com um conceito que de 2012 para cá e de 2020 especialmente para cá é a era da descompactação. A era da descompactação. E em torno dos 40 anos a gente tem um briefing do que seria a gente abrir para descompactar algumas certezas, algumas crenças, algumas identificações, né? Então, e aí vai, né? Você vê, aos 84 anos a gente tem um retorno de Urano. Esse retorno de Urano vai ficar em cima dele. Quem sabe eu poderia dizer que seria a última oportunidade, a última entre aspas, nessa encarnação, da pessoa se iluminar, uma vez que Urano rege o despertar, rege a consciência, rege a iluminação. Então, 84 anos, a gente já teria bagagem de sobra para poder as fichas caírem maravilhosamente bem, né? Mas o que a gente vê não é bem isso, a gente não vê velhos, idosos, se iluminando aos 84, 83, 85, e sim, muitos deles com AVC, com Alzheimer, com Parkinson, que são também disfunções uranianas, são disfunções uranianas. Para que eu estou dizendo isso? Porque para falar que a gente tem ciclos que são muito importantes da gente perceber. E esses ciclos, eles estão dentro da gente. A gente, quando fala de Urano, Netuno, Saturno, a impressão que tem é que a gente está falando de planetas. E nós estamos falando de planetas. Só que a astrologia antiga fala assim, os planetas influenciam você. E aí isso é um passo para ser uma coisa determinista, né? A arqueoastrologia já fala diferente. Os planetas são pulsões psíquicas. Os planetas são pulsões psíquicas. Nós nascemos no planeta Terra, que circunda o Sol juntamente com esses planetas todos. Então, esses planetas, que são energeticamente muito potentes, eu posso dizer que são seres vivos e são mestres, né? Júpiter, Saturno, Urano, Mercúrio, Vênus, são mestres, são seres vivos, né? Que circundam uma estrela, que é outro ser vivo. Isso tudo está dentro de cada átomo das nossas células. Está dentro da nossa psique. Então, eu digo com a maior tranquilidade, sem pedir anuência à academia, sem pedir anuência à ciência, que a arqueoastrologia, criada por mim e por Lígia, fala dos planetas como pulsões psíquicas, né? Tanto assim que quando a gente tem em 2020 a conjunção tríplice de Júpiter, Saturno e Marte, por que será que os astrólogos ficam empolvorosos? Nossa, vai ter em fevereiro de 2020 a conjunção tríplice de Júpiter, Saturno e Plutão, não sei se eu falei Marte, eu não me lembro, mas Júpiter, Saturno e Plutão, a conjunção tríplice de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Isso aconteceu 5 vezes nos últimos 2000 anos, e essa foi a 6ª vez. E todas as vezes que isso aconteceu foi um bafafá, um bafafá. Afirmação do Império Romano, declínio do Império Romano, nascimento do Islã, o avanço do islamismo, entendeu?
A, a, a Europa é submersa no feudalismo, e são influências, essa conjunção tríplice, são influências que levam 200, 300 anos. E elas não têm, assim, uma previsibilidade. Às vezes elas podem acontecer a cada 300 anos, a cada 400 anos, ou daqui a 100 anos, ou daqui a 800 anos. Não é uma coisa tão previsível. Mas quando acontece, que são planetas não pessoais, é bom a gente lembrar também uma coisa, que Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, esses planetas que estão próximos do Sol, eles se dirigem muito mais para a questão da nossa personalidade, do nosso jeitão de ser, do nosso modo de ser. Quando a gente chega Júpiter e Saturno, são pulsões psíquicas que falam de uma zona limítrofe entre a pessoa e a transpessoa. Você vai encontrar em Júpiter uma força civilizatória, uma força ligada à lei, à filosofia, à justiça, né? E Saturno à ordem. Sem Júpiter e Saturno a gente não conseguiria fazer uma civilização, não conseguiríamos ter leis, não conseguiríamos organizar uma sociedade. Mas você repara, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, eu e os meus apetites, a minha necessidade de sobrevivência material, de sobrevivência afetiva, a construção de uma família, a construção de laços, de vínculos, a minha produtividade, a comida que eu como, o prazer que eu tenho. Ok, maravilhoso. Só que a gente vai ficando por aí. A gente vai ficando por aí. Mas tem Júpiter e Saturno que diz assim, olha, preocupe-se com o social. E ainda assim, nem tanto do ponto de vista tão espiritual, não. O Júpiter e Saturno está aquilo que é justo, aquilo que é legal, aquilo que é positivo para todos. E aí, quando a gente adentra nos planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão, eles têm uma influência social, revoluções, a Revolução Francesa, as revoluções de modo geral, né? E não só revoluções, mas os achados científicos que contribuem com a humanidade, né? Uma conquista científica, uma conquista técnica, uma tecnologia, a cura de uma doença. Urano, Netuno e Plutão estão envolvidos com essa questão da benfeitoria, do bem público, né? Mas também daquilo que interessa sobremaneira a arcoastrologia, que é o processo de iluminação, que é o processo de despertar. Urano, Netuno e Plutão. Essa é a razão pela qual a gente está aqui. Não só hoje, nesse nosso encontro, como nessa encarnação também. Que a gente quer uma sociedade, que a gente quer um indivíduo mais feliz consigo próprio, a gente quer. Que a gente quer esse indivíduo feliz consigo próprio e feliz com a sociedade à sua volta, nossa. Mas que o nosso inconsciente quer que a gente ascenda, que a gente viva um processo de ascensão. Quem sabe da saída da terceira dimensão para outras dimensões. Isso a gente também quer. Embora não saiba. Talvez o gesto mais heróico nosso é tentar melhorar o mundo. É bom, muito bom. Talvez o gesto mais heróico nosso seja querer melhorar o mundo. Bom, mas isso não é a última instância. A última instância é quando a gente vai além do mundo. Vai além do mundo. E quando eu falo que nós somos seres multidimensionais, o mundo 3D é apenas uma dimensão disso. É 4D, 5D, 6D e por aí vai. Na medida em que a gente vai compreendendo esses processos dentro da gente, a gente vai também permitindo que a gente acesse essas informações dentro da gente. Intuições, sonhos, sacações. E a gente está num momento maravilhoso para isso. A gente está num momento maravilhoso e a tendência é só melhorar. Em que pese o mundo se mostre reativo. Quando eu falo mundo, eu quero dizer a parte majoritariamente conservadora, temerária, medrosa, temente a Deus. Vocês sabem, né, que tem muita gente temente a Deus. Vocês sabem, você que está me ouvindo aí deve conhecer dezenas de pessoas que temem Deus. Pois é. Sabe que as religiões fizeram um bom serviço nesse sentido, né? A gente temer logo a quem? Pois é.
E aí, falar de multidimensionalidade é falar de Papai Noel, porque a gente está com tanto medo, né? E essa conjunção tríplice de Júpiter, Saturno e Plutão, ela inaugurou um ciclo que as pessoas falam comumente do reset. E quando fala do reset, eles estão muito focados na questão econômica. Mas, na verdade, esse reset, ele tem tempo, ele não precisa ser tanto da noite para o dia, não. Ele já começou, né? A eclosão forte foi em fevereiro de 2020. Isso tem uma influência de 200, 300 anos. Esse reset econômico, as crenças religiosas, na cultura, na relação com o sistema alimentar, o sistema da farmácia, quer dizer, toda essa área que a gente acaba se sentindo meio manipulado, né? Nas mídias e tudo mais. A gente está vendo não só o avanço da tecnologia, não só o avanço da inteligência artificial, mas a gente está vendo algumas instituições ruindo, né? O Plutão, por exemplo, em 2008 entrou em Capricórnio, ficou esses anos todos em Capricórnio, ainda está em Capricórnio e abalou não só algumas instituições financeiras, mas instituições governamentais também, como quem diz, a velha política, a velha economia, a velha postura, as velhas crenças. A gente está entrando num outro momento. Então, dos 4 aspectos que eu vou me referir aqui, esse é um dos fortíssimos aspectos, a conjunção tríplice, que está trazendo esse reset, que é em todas as áreas, absolutamente todas as áreas, né? E não tem nada de negativo nisso, né? Quando a gente fala de descompactação identitária, a gente também está falando da emergência de uma série de sexualidades que estavam guardadas, embutidas, fechadas no armário. É como se também a própria economia, a gente vai surgir uma série de experiências econômicas mais sustentáveis que estavam guardadas no armário por medo, como se o capital fosse o único Deus. A gente vai ver que outras coisas vão emergir. A educação, então, a gente vai ter que reaprender. Nesse mesmo ano, um segundo aspecto que eu me refiro, em dezembro, 21 de dezembro, no solstício, teve a conjunção de Júpiter-Saturno em Aquário, inaugurando um ciclo de 20 anos da influência aquariana e um ciclo de 200 anos da influência do elemento ar. A cada 20 anos, essa conjunção fará Júpiter-Saturno uma conjunção em algum dos signos de ar. Via de regra, o aspecto positivo do elemento ar são inteligências. As minhas inteligências intelectuais, emocionais, espirituais, sexuais, as minhas inteligências racionais, as minhas inúmeras inteligências. O lado negativo é a gente se dispersar, né? A gente se dispersar aéreamente, a gente se distrair. E vocês sabem que tem sempre um projeto de luz e sombra, né? Existe um projeto de luz e sombra que não é nenhuma novidade, não estou inventando nada, isso é uma coisa que já vem de longuíssima data. E o projeto da sombra é pegar o elemento. Entrou um novo ciclo, é um ciclo aéreo. Vamos distrair o pessoal, né? Quando eu era criança, eu via a expressão de dar pão e circo, né? Hoje a gente pode usar outras expressões, por exemplo, a própria internet. A gente pode usar a internet para a gente se distrair da gente, se dispersar, para a gente se deletar. Ou, como muitos fazem, ainda que uma minoria, usar a internet para acessar informações sobre a nossa origem, a nossa verdadeira origem, porque é ao saber da nossa verdadeira origem que a gente vai dar o pulo do gato. Porque, por enquanto, existe uma teoria da conspiração que diz que nós viemos do macaco. Existe uma teoria da conspiração assinada por Charles Darwin, que tem coisas ali interessantes, outras nem tanto, que faz com que a gente possa se sentir um pouco apequenado.
Quando a gente vai, se aproxima de algumas mitologias de povos originários e que fala que o casamento de Urano com Gaia, do céu com a terra, que nós somos deuses, que nós somos semideuses, que nós somos dentro da nossa mitologia, e a gente foi educado, a gente foi adestrado a perceber que mitologia é uma história. Tem gente até que diz que mitologia é uma mentira bem contada, né? Quando, na verdade, quanto mais a gente estuda com outros olhares, com outros poros abertos, a gente se pergunta: a mitologia é um fato histórico, a mitologia tem muito de fato histórico, a mitologia tem algo híbrido entre coisas que de fato aconteceram com coisas que foram de fato narradas como metáfora, como símbolo. Isso me interessa, isso me interessa. Perceber que as mitologias de povos ancestrais, de povos idôneos, de povos que, por exemplo, antes da ciência diziam assim, olha, existe Sirius A, Sirius B e Sirius C. Uma tribo. Os Dogons na África. Gente, mas a gente aqui não consegue enxergar nada disso. Ah, isso daí é fantasia. E vai descobrindo Sirius A, Sirius B, Sirius C. Né? Aproxima-se das tabuinhas dos Sumérios, e na tabuinha dos Sumérios eles falam da existência de Plutão, de Netuno, de Urano, de Saturno, de Júpiter, de Marte, mas como? Se a gente só veio descobrir Plutão no século XX, Netuno no século XIX e Urano no século XVIII. Pois é, como é que eles souberam disso? Nas tabuinhas de escrita cuneiforme está lá que eles vieram até o planeta Terra de fora para dentro, passando por Plutão, Netuno, Urano, só que deram outros nomes, não esses nomes. Essa conjunção Júpiter-Saturno, que se deu 21 de dezembro de 2020, inaugura então um tempo de experimentação, de investigação, de criatividade, de ousadia ou de distração. Um terceiro episódio, que esse talvez eu diga que é o menos importante, em 2021, 2022 a gente passou por uma quadratura de Saturno-Urano, que foi aquele tate-bitate que a gente assistiu entre conservadores versus progressistas. Saturno, um planeta mais conservador, em Aquário, um signo progressista, dando uma porrada, fazendo uma quadratura de 90 graus com Urano, que é um planeta progressista num signo conservador que é Touro. Foi uma dobradinha meio rara de acontecer. Ficou 2021, 2022 e foi chato, foi pesado, foi denso, foi horroroso, né? Mas também trouxe à tona, pelo menos para a gente, nós brasileiros, que existem dois Brasis que a gente não pode fechar os olhos, que a gente não pode ignorar. Essa quadratura de Saturno-Urano, durante 2 anos impiedosos, mostraram que, olha, o negócio é o seguinte, existem dois Brasis, não só fora, mas como dentro. Porque a gente pode pensar assim, eu sou progressista, quer dizer que você não tem nada de conservador, é isso? Não é bem assim. Ou, eu sou conservador, quer dizer que você não tem nada de progressista, nada de... pensando bem, não é bem... Claro que não. Não existe isso. Eu nunca conheci um ariano que fosse um puro ariano, um puro taurino, um puro geminiano, um conservador puro. Aí você vai sondando, daqui a pouco você vai ver que, às vezes, ele tem aspectos disruptivos. Isso é ótimo. Outra coisa importante nesse momento, que é muito falado, é justamente sobre isso que eu estou falando, é a relação à diversidade. Né? Da gente ter inteligência de perceber que contemplar a diversidade não é fazer uma concessão, não. É se tornar mais inteligente. Quem contempla essa diversidade, essa pluralidade de gêneros, de inteligências, de caminhos, de vias, se torna mais inteligente. Tá? Isso não é uma coisa que a gente tenha que seguir, porque, meu Deus, senão eu vou ficar fora de moda. Não. E a coisa mais importante, tá vendo? Agora o quarto ponto, que é muito importante, um dos mais importantes, que também em 21 de dezembro de 2012, agora voltei ao tempo, 2012, quando os maias nos alertaram, calendário maia acaba em 2012. Muita gente achou que o mundo ia acabar, né? Os apocalípticos de plantão se levantaram
E a gente sabia que um certo mundo ia acabar, e de fato. Acontece que nós, quando estamos reféns do mundo material, a gente leva tudo no tati-bitate, tudo no pé da letra. Se a gente tiver uma mínima sensibilidade da gente ver de 2012 para cá, o que vem acontecendo no Brasil e no mundo, em 2020, essa eclosão, né, onde a pandemia foi o rito, né, foi o projeto mais contundente, né, e quando a gente para e pensa assim, mas o que leva na cabeça de uma pessoa quando acaba uma pandemia e a gente começa uma guerra? Olha que ideia interessante, né? A pandemia está acabando, que tal a gente começar uma guerra? Né? Pessoas morrendo, mais pessoas morrendo, que coisa maravilhosa. O ser humano também tem isso dentro dele. Esse ser humano que se identifica com o macaco, que se identifica com uma evolução que não é a evolução real nossa, esse ser humano identificado com a síndrome do vira-lata, identificado com o escravo, né, vai se adaptando, ele vai se adaptando. Mas em 2012, os maias disseram assim, olha, eles disseram exatamente assim, Runabiku vai fazer um alinhamento com Alcione, que vai fazer um alinhamento com o sistema solar. Runabiku, para os maias, é o centro da galáxia. O que significa é um feixe, um facho de luz assim, gigantesco, passando por Alcione e passando pelo sistema solar e pegando a gente durante 2160 anos. Então, de 2012 para cá, a gente tem que sentir alterações no sistema nervoso. A gente tem que sentir alterações na nossa maneira de dormir, de se exaltar, de se alimentar, alterações, por um lado, bem negativas, até que elas sejam depuradas, decantadas através da consciência. E aí sim elas se tornem positivas. Muitos sucumbem no meio do caminho. Então, em 2012, a gente começou uma era de luz, que tem aí mais de 2000 anos, que é uma era, é como se fosse uma era que já preconizasse a era de Aquário, fosse uma espécie de proto-era de Aquário. Outro dia eu citei uma metáfora é o seguinte, às vezes a gente tem roedores dentro de casa e a gente compra um aparelhinho, bota na tomada e esse aparelhinho ele emite uma vibração, uma frequência que certos roedores desaparecem porque eles não suportam, não dão conta de ouvir aquilo. Em 2012 a gente entrou nessa frequência onde muitos roedores bípedes que atendem pela alcunha de Homo sapiens estão se debatendo, estão rosnando, estão gritando, estão uivando, estão tentando melar o jogo. É assim que funciona, não tem nenhuma surpresa, é assim que funciona. Na homeopatia a gente chama de crise de cura. Crise de cura. Por isso que eu digo que eu não sou otimista no curto prazo, eu sou otimista no médio e longo, porque no curto prazo é um Deus nos acuda. Reparem em que momento a gente está. Eu sou de um tempo onde eu confiava 100% na ciência. Hoje eu continuo confiando. Não mais 100%, mas continuo confiando. Eu, quando era criança, achava que os governos eram bem intencionados, eles queriam melhor. A gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Como amadurecer sem perder a inocência? Perdendo a ingenuidade, mas não a inocência. Essa pergunta vai cair na prova. Como amadurecer perdendo a ingenuidade, mas não perdendo a inocência? Por exemplo, hoje, no meio de pessoas que a gente pesquisa, estuda, lê, fica uma pergunta. Essa enchente
na Líbia foi natural? Esse incêndio no Havaí foi natural? Pode ser que sim, talvez seja, talvez tenha sido, em nome do aquecimento global, que também alguns perguntam, é natural? E uma grande parte da ciência diz que sim. Sabe que quanto mais a gente estuda, a gente vai trazendo mais interrogações. Eu já tive mais certezas em relação à ciência, em relação ao ensino, em relação à educação, em relação às boas intenções dos nossos governantes. Eu já tive mais certezas hoje. Complicado. Então, esses 4 aspectos, 21 de dezembro de 2012, com a entrada do sistema solar no que chama de cinturão de fótons, lembrando uma coisa que nunca nos é dita no meio acadêmico, que quando a gente fala das eras astrológicas, que cada era tem 2.160 anos, as eras astrológicas é o caminho que o sistema solar faz ao redor de Alcione. Leva 25.920 anos, 25.920 anos em torno de Alcione. E a cada 2.160 anos, no movimento retrógrado, passa por um signo. Isso são as eras. Em cada era é um cardápio, é uma agenda. A gente está se aproximando, a gente está no final da era de peixe, migrando para a de aquário, que é uma era de luz. Bem, eu vou adiante, né? Eu queria lembrar também uma outra coisa. Em dado momento, eu digo que nós nascemos com manual, que nós nascemos com manual. Quem estudar essa guirlanda dos arquétipos, dos signos, vai perceber que ele tem uma historinha que vai do eu Áries até a minha dissolução no todo em peixes. Ali tem todo o processo que a gente precisa. A gente se identifica, né? Ah, eu sou peixes com ascendente Libra, com a lua em câncer, medição em touro, blá, 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 e fica repetindo, ok, tudo bem, certo? Mas paremos um pouco para pensar o seguinte. O que significa a gente aqui supostamente parado, tendo uma visão antropocêntrica, né? A gente está parado, entre aspas, e o Sol passa por Áries, Touro, Gêmeos. Ao longo do ano ele passa nos 12 arquétipos. Ele quer dizer o que com isso? Que a tua iluminação, a tua felicidade, a tua autorrealização, o teu despertar, o teu estado de hiper necessita de que você se cumpra essas 12 etapas. Você realizou Áries em você, realizou Touro em você, realizou Gêmeos em você, realizou Câncer em você, você está realizando Leão em você, você realiza Virgem em você, você está realizando Libra em você, você realizou Escorpião em você, você realiza Sagitário em você, você está realizando Capricórnio em você, e Aquário, você consegue realizar? Você realiza Peixes? Você é esses 12 signos, esses 12 arquétipos, com essas 10 pulsões planetárias na psique demandando a sexualidade em Marte, a afetividade em Vênus, o processo metabólico emocional para amadurecimento na Lua, o processo cognitivo de Mercúrio, o instinto de transcendência em Urano, o instinto de retorno à unidade em Netuno, o anseio de purgação em Plutão, e o Sol, essa pulsão de vida. Isso tudo está dentro da onde? Isso estão nos planetas distantes ou estão dentro da gente? Eu posso chamar, em vez de chamar de ego, superego e id, eu posso chamar também de Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. O nome disso chama-se arqueoastrologia. A gente está entrando arqueologicamente dentro da psique. Quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a entender, a gente precisa entender a mecânica psíquica. Nós precisamos entender a mecânica psíquica. Porque senão a gente fica refém de agendas. Agora mesmo, essa conjunção tríplice, Júpiter, Saturno e Plutão, que eu falei de 5 episódios nos últimos 2.000 anos, vem agora a sexta, aconteceu a sexta, né, em fevereiro. Será que é o quê? A agenda é 2030? É a agenda 2030? Qual é o projeto? Aqui não me cabe nenhum exercício de futurologia, não, mas me cabe dizer assim, o que a gente quer?
para essa nova agenda. Quando uma pessoa me procura no consultório para fazer os trânsitos, progressão, revolução, em outras palavras, a pessoa, ela de uma forma inconsciente, ela pergunta assim: eu vim aqui para saber qual é a agenda da minha psique para esse ano. Porque a agenda do meu ego, eu vou dizer a minha vontade, eu adoraria fazer o doutorado, ou adoraria engravidar, ou adoraria passar 6 meses na Europa, ou adoraria fazer uma prova aqui e ali. Ok, que bom que você deseja, que bom que você tem vontade, mas só uma perguntinha. Qual é a agenda da tua psique? Vamos olhar aqui os teus trânsitos, vamos olhar aqui as tuas progressões, direção simbólica, tua revolução solar, o que na arqueoastrologia a gente chama de instante criador. Será que a agenda da tua psique para 2023, 2024 coaduna com a tua agenda de ego? Vou logo dizer, se a tua agenda de ego não bater, não alinhar, não der anuência à agenda da psique, maus presságios. Mas Sérgio, se eu tiver muito afim de fazer uma coisa, isso não aparece no trânsito. Se você quer muito fazer uma coisa, é muito importante para você fazer uma coisa e não aparece aquilo nos trânsitos, eu diria, faça. Faça, 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 faça. Mas com o dobro, o triplo de cautela, sabendo que ao não ter anuência da psique, você vai nadar contra a correnteza. Se você for um bom atleta, um bom nadador, você pode chegar do outro lado do rio sem se afogar. Mas lembrando que nadar a favor da correnteza, leia-se coadunar a agenda do ego com a agenda da psique, a agenda da alma, tudo fica menos difícil ou, quem sabe, mais fácil. Posto esse manual que vai de Áries a Peixes no processo de individuação, no processo de iluminação, eu queria lembrar uma coisa de extrema importância. Esse é o quinto ponto importante. Os últimos signos do zodíaco, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, eles já não estão mais se ocupando do nosso mimimi, do nosso nhenhenhen. Esses signos não estão se ocupando mais da nossa novela das 8, do nosso drama, do nosso Muro das Lamentações. A gente já deveria ter resolvido isso. Nós estamos no último livro marcado por os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. E foi exatamente isso que desde 1970 para cá os planetas transpessoais vêm fazendo. Um por um foi entrando Urano, foi entrando Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Isso para todo mundo no planeta. Isso não foi alardeado, isso não foi falado, eu não li isso em lugar nenhum. De 1970 a 2067, os planetas transpessoais cruzaram os 4 últimos signos. E daí, Sérgio? E daí? Você para de drama, chega de drama. O que você quer dizer com isso? Se os planetas transpessoais que se ocupam não só de questões sociais, mas questões também da iluminação, você que tem uma relação com Cristo, Urano, Netuno e Plutão, você que tem uma relação com Buda, Urano, Netuno e Plutão, você que tem uma relação com Maomé, Urano, Netuno e Plutão. Você que tem uma relação com Sai Baba, Urano, Netuno e Plutão. É disso que eu falo. E Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes se ocupam disso também. Então, eu vou ler aqui o que eu escrevi de uma maneira muito sucinta. Em 1970, o Netuno entrou em Sagitário e ele vai sair em Peixes, no final de Peixes, em 2026. Em 1981, Urano entrou em Sagitário e ele saiu de Peixes, cumprindo os 4 signos, em 2011.
Em 1995, Plutão entrou em Sagitário e em 2067 ele sairá do último grau de Peixes. Ele está entrando agora em Aquário. O que significa? Será que a gente está perdendo um trem? O que significa que era para a humanidade, de 1970 para cá, não só tem um avanço tecnológico, um extremo avanço social, como também uma produção enorme de Budas. A gente sabe que existem hoje no planeta Terra alguns Cristos vivos, alguns Budas vivos. A gente sabe disso. E que vivem no seu anonimato, porque eles não têm nada a ver com rede social, eles não têm nada a ver com mídia, eles têm a ver com a emanação, né? E a gente fica com essa história que só existia um Cristo, essa coisa toda, bobagem. Existiram milhares de Cristos ao longo desse tempo todo, e hoje vivos existem alguns, assim como Budas, e que eles não estão aí fazendo propaganda de si mesmos. Ou vocês acham que a Terra já não foi pelos ares por conta da ajudinha de algumas equipes bem potentes? Pois é, mas mesmo assim, mesmo tendo milhares de Budas e Cristos transitando por esse planeta que não é pequeno, era para ter produzido mais Budas e mais Cristos. Claro que as religiões não deixam. Evidente que as religiões são uma oposição à experiência com o sagrado. Evidente, a gente já sabe disso, né? Quem já atingiu uma certa idade emocional, uma certa idade espiritual, já sabe que as igrejas, as religiões, elas não querem, elas têm um projeto anti-Deus, anti-comunhão. Por isso que a gente tem que ser autodidata, por isso a gente tem que se virar sozinho, por isso a gente tem que fazer essa busca interna. Um mestre ali, um professor acolá, uma referência ali, muito importante, mas o nosso caminho é só. Esse nosso processo de individuação, ele demanda essa jornada de 12 etapas, com 10 pulsões que vai do Sol a Plutão, dentro da psique humana. Chama-se arqueoastrologia. Então, mas Sérgio, então você está dizendo o quê? Que provavelmente a gente se distraiu e que a gente não está aproveitando esse ciclo que começou em 1970, com o Netuno entrando em Sagitário, que terminará em 2067. Mas é bom lembrar, vai terminar em 2067, mas basicamente todos os planetas, Urano e Netuno, já fez o curso, já passou pelos esses últimos signos. A gente já estaria nos finalmente. 2060 não é assim, vamos esperar 2067, não. A gente já está, eu posso dizer o seguinte, a gente já está com, vou chutar aqui uma cifra, vou inventar uma cifra, a gente já está a 93% dessa trajetória de iluminação, do ponto de vista mais amplo. Temos conhecimento suficiente, temos mestres suficientes, mas eu entendo também, a gente que não sabe da nossa origem, que a gente come o que come, que a gente toma os remédios que a gente toma, que a gente assiste as TVs e as mídias que a gente assiste, que a gente frequenta as religiões que a gente frequenta. Eu entendo. Esse é o anteprojeto. É o anteprojeto crístico, é o anteprojeto búdico. Eu não sei da minha história, eu não conheço a minha origem, mas eu não sou Buda, não tenho Buda interno, não tenho um Cristo interno. Isso tudo está no templo, isso tudo está na igreja, isso tudo está em algum lugar. Eu tenho muitos defeitos. Não ficou claro ainda que esse processo de iluminação não é um processo de perfeição, uma coisa asséptica, higiênica. Não ficou claro ainda. Parece que as pessoas têm uma idealização de que possivelmente Buda não tinha uma unha encravada, não tinha uma cárie, não tinha uma unha suja, não tinha...
Gente, são buscadores evoluídos. Como nós somos buscadores, uns mais, outros menos. Essa era da descompactação identitária é uma era que a gente precisa entender que a gente, quando está aderido a uma identidade apequenada, quando a gente não sabe o que aconteceu, quando a gente não sabe quem nos fez, qual foi a hibridização que nós viemos, quem foram, na verdade, os nossos criadores, que não foi exatamente o Deus que a gente imagina, quando a gente ignora quem fez o Homo sapiens, começa ali tudo. Começa tudo ali. A gente precisa saber para ontem quem engendrou o Homo sapiens, quem criou o Homo sapiens. Não veio de um processo natural. Está ficando claro, está ficando claro, está ficando claro. Será que daqui a 200 anos vai ficar clarinho? Gente, vamos estudar. Vamos pesquisar. Que momento é esse que estamos passando? É o momento das fichas caírem. Essas fichas que caem são fichas difíceis. São fichas difíceis. Porque é que nem a sensação do marido traído. Puxa, ninguém me falou. Claro que ninguém vai te falar. Você tem que correr atrás, tem que buscar. Afinal de contas, é você que está em jogo. É a tua autorrealização. É a tua felicidade. É a tua felicidade perene que está em jogo. Nesse jogo, a gente tem assim a aderência às posses identitárias de um lado, a aderência às posses identitárias de um lado, e do outro lado, a necessidade de purgá-las no fogo do espírito, purgá-las no fogo da consciência. Então, esse momento que a gente vive é um momento da gente estudar, conhecer, aprofundar, principalmente qual é a nossa origem, de onde é que a gente veio, quem somos nós. Sabe lá o que é? Sócrates, 3, 4 séculos antes de Cristo, conheça-te a ti mesmo. Parece uma coisa tão bonitinha, não é tão legal, conheça-te a ti mesmo. Não. Se eu sou um ilustre desconhecido, façam de mim o que quiserem. Mas só peço uma coisa, que eu tenha feriados e fins de semana para eu ter algum prazer. De segunda a sexta, faz de mim o que quiserem. Estou fora. Não é para isso que você veio aqui. Tampouco eu. Ou você tem o teu gesto autoral, ou você tem tua autonomia. Este momento que a gente vive é um momento de lucidez. Eu sei que alguém está pensando, eu acho que o Sérgio não anda lendo jornal, eu acho que o Sérgio não anda vendo televisão, eu acho que o Sérgio não anda vendo internet. Gente, lembrem a metáfora que eu usei quando a pessoa liga aquele aparelhinho que promove uma certa vibração onde as ratazanas fogem e algumas reagem. Tem que piorar, as coisas têm que piorar com aquilo que eu chamei de crise de cura. Eu não estou aderido a isso. Tem pessoas que, ao olhar apenas na ponta do nariz, elas veem a situação ali ruim, péssima, ruim, péssima, ruim, péssima, a gente está indo para um atoleiro. Não, nós não estamos indo para um atoleiro. Podemos ir, podemos ir. A dica para ir para o atoleiro é simples. Ignore-se, ignore-se. Deixa rolar, deixa rolar. E a dica para a gente poder atravessar essa faixa sombria, lembrando que a gente, 21 de dezembro, entrou num feixe fotônico, num feixe de luz muito forte. Por que será que a frequência Schumann tem oscilado de uma maneira assim estranha? Aquilo que era para bater 7,8 está batendo 100, 120, 50, 200, 30. Por que será? Qual é o efeito que isso tem no meu sistema nervoso, nas doenças autoimunes, na quantidade de doenças? Isso é um processo de purgação, de decantação, de purificação, isso é uma espécie de alquimia, esse aparelhinho ligado para exorcizar essas ratazanas. Essas ratazanas, quando vocês provavelmente estão pensando em políticos, né? Mas as ratazanas que moram dentro da gente, as ratazanas que também moram dentro da gente, que é o nosso lado sombrio.
Por isso, o trabalho terapêutico, por isso o trabalho psicológico, por isso a meditação, por isso toda essa busca, para a gente conseguir decantar, para a gente conseguir exorcizar, para a gente saber lidar com a nossa luz e com a nossa sombra, não é eliminar a nossa sombra, mas a gente saber lidar, saber manejar com a luz e sombra. Bem, eu não cheguei a ler ali nenhuma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta... E essa minha fala está vindo num momento importantíssimo, o equinócio da primavera. Vocês que estão ouvindo isso agora, estão recebendo esse material no equinócio da primavera. Para os nossos mestres ancestrais, o equinócio da primavera era uma aqui no hemisfério sul, né? Me refiro no hemisfério sul, né? É a época de se fazer os ritos de acasalamento. E é uma época da gente perceber que ideias que brotam, que centelhas que estão brotando. É uma época de luz que vai aumentar no solstício de verão. Por que será que esses dois hemisférios, norte e sul, eles vivem nessa oposição que são forças complementares? Porque se o equinócio do outono no hemisfério norte fala, olha, vamos lidar com a sombra, agora cada dia os dias são mais curtos, as noites são um pouquinho mais longas. Algum problema? Não. Não. Quando a gente fala de luz e sombra, a gente não está dizendo que o dia é maravilhoso e a noite é trevosa. Não, a noite é o inconsciente, a noite é maravilhosa. O dia é maravilhoso. O que não é maravilhoso? Eu não sei lidar nem com o dia nem com a noite. Eu não sei lidar nem com a consciência nem com a inconsciência. Escuta, você precisa de um nível de escolaridade emocional. Você precisa de um nível de escolaridade psicológica, um nível de escolaridade espiritual. Você é um analfabeto espiritual. Eu não sei lidar nem com o dia, nem com a noite, nem com o sol, nem com o yang, nem com o yin. Você está onde? Bem, é possível que algum de vocês tenham pensado, através do título, né, que momento esse que estamos passando, que eu fosse trilhar um caminho que era um caminho de algumas previsões para o mundo e para o Brasil. Né? Eu acho um pouco enfadonho isso. Eu acho um pouco enfadonho esse exercício. A gente, através da técnica astrológica, pode se arvorar, falar algumas coisas no mapa do Brasil, os trânsitos do Brasil, pode, claro que pode. Mas você sabe que eu acho que isso não é tão esclarecedor, não é tão útil. A gente aprendeu a lidar da pior forma possível com a astrologia. Quando eu e Lígia trazemos a arqueoastrologia, é uma tentativa da gente falar o seguinte, escuta, a natureza da astrologia é nos levar para o caminho da iluminação, do despertar. E não saber o que vai acontecer em dezembro, fevereiro, em março, se o Brasil vai melhorar, vai piorar. Eu sou o Brasil também. Eu vou melhorar? Eu quero melhorar. Eu tenho ferramentas para isso? Repare que para onde quer que eu vá, eu levo o rastro da consciência. Para onde quer que eu vá, eu levo as digitais da consciência. Nenhuma astrologia é mais poderosa do que a consciência. Nenhuma religião é mais poderosa do que a consciência. Sabe por quê? A consciência tem um outro nome. A consciência com C maiúsculo, ela tem um outro nome chamado amor, com A maiúsculo. Quando eu sou consciente, eu sou amor. Quando eu tenho consciência é outra história. Eu posso ter consciência e não ser amor. Né? Mas quando eu sou consciente, eu sou amor. Lígia está até trazendo uma pergunta aqui. A frequência Schumann interage no nosso DNA? Interfere no nosso DNA? Deixa eu falar uma coisa. Rapidamente dizendo, a nossa origem
Nós fomos manipulados geneticamente. O Homo sapiens é fruto de uma manipulação genética. Deixa eu falar mais claro. O Homo sapiens é fruto de uma manipulação laboratorial genética há milhares de anos atrás. Ponto. Pesquisemos, estudemos, averiguemos. A gente podia sair um pouquinho da Bíblia, tirar um pouco o olhar da Bíblia, né, que tem coisas fenomenais. Né? E aí é o seguinte, a pergunta se a frequência Schumann interfere no nosso DNA, sim. Mas eu quero ir um pouco mais adiante. O nosso DNA, ele sofre modificação através, justamente, é interessante ter chegado a essa pergunta quando eu estava falando de consciência, porque através da consciência a gente mexe no nosso DNA. Não confundam ter consciência, tá? Ter consciência não muda DNA nenhum. É ser consciente, e tem um nível maior, é ser consciência. Ser consciência, aí você está com os seus filamentos de DNA a todo vapor. Do contrário, a gente está ali só com tico e teco. Porque isso é libertador. Imagina, a frequência Schumann interfere no DNA? Interfere. Mas tem uma coisa que interfere no nosso DNA. É a expansão de consciência. Expansão de consciência. Bem, então, a consciência é uma espécie de manipulação desse DNA. Deixa eu ver se acho que tem mais perguntas aqui. Amo essa sua consciência, me expande sempre, obrigado. A frequência Schumann, eu acho que tem poucas perguntas, né? Citações, livros, autores, agradeço. Eu vou citar um canal do YouTube. Você está no canal do YouTube. Você falou que já existem mestres iluminados andando por aí. Andando por aí, ótimo. Mestres iluminados andando por aí. Vejo amigos se vinculando a supostos mestres, alguns em contato direto, seguindo orientações, outros mais à distância. Eu olho isso com reservas. Que bom, que bom. Mas deixa eu já falo da sua reserva, que é o seguinte. Tem um canal do YouTube que eu gosto muito chamado Incrível História, de um cara chamado Fábio Luciano. Incrível História, Mitologia e Arqueologia, ou Arqueologia e Mitologia. É bem interessante. Agora, tem um livro chamado O 12º Planeta, do Zecharia Sitchin. Tem um livro chamado A Gênese Revisitada, do Zecharia Sitchin. Tem um cara que eu gosto muito, foi ele que começou tudo na minha vida, na vida da Lígia também, em 2000, no ano 2000, chamado Graham Hancock, Em Busca das Civilizações Perdidas. Ele, inclusive, tem no Netflix uma série, não, um programa lá com uns cinco filmes, uns 5 ou 6. Graham Hancock, Robert Bauval, Robert Schoch, né? Bem, alguém falou supostos mestres. Certamente eu não estava me referindo a supostos mestres, tá? Eu não estava me referindo, obrigado, eu não estava me referindo a supostos mestres. Eu não estava me referindo a supostos mestres, eu estava me referindo a grandes mestres, né? E hoje em dia, evidentemente, tem muita picaretagem, e não é tão difícil. Uma pessoa com um pouco inteligente, ela percebe quando a pessoa ela fala uma coisa, mas não vive aquilo. Entende? Acho que é isso mesmo, veja com reserva. Por outro lado, eu quero te dizer o seguinte, veja com reserva, mas com o coração aberto. Porque se tem muita picaretagem, tem muita gente também tentando acertar, se enrolando, tentando acertar, se enrolando. Mas eu não me referia a essas pessoas, eu me referia a verdadeiros mestres vivos que transitam por esse planeta.
Houve uma pergunta também chamando aqui, caminho de despertar para ir onde? Não existe ir onde. O lugar é aqui e agora. Na Terra de Rudá, a gente trabalha com um conceito maravilhoso, que é Deus é o agora. O corpo de Deus. Você imagina, existem dezenas, centenas, milhares de universos. E só existe um corpo, só existe um real. Existem trilhões de realidades, existem simulações, hologramas, fantasias, enfim, realidades, mas existe só um real, o real é o agora. Deus é o agora, então não tem que ir para lugar nenhum. O despertar é como se abrisse a flor de lótus e você se tornasse presente. A nossa luta é para a gente chegar no presente. O nosso combate, o nosso esforço, o nosso empenho é para a gente chegar no presente. Porque a gente está ou na angústia do passado ou na ansiedade do futuro. Uma das definições de iluminação é estar presente. Quando a gente faz esse trabalho do tornar-se presente, não é que esse trabalho vai fazer com que as pessoas se iluminem, se tornem presentes. Não, mas a gente está ali, tornar-se presente, tornar-se presente, tornar-se presente, tornar-se presente. Um dia as pessoas dizem, mas espera aí, mas eu não estou presente? Não. Você é uma reação ao passado. Poucas pessoas agem. A maioria, a grande maioria, reage. Bem, aí, se eu ainda pudesse estender um pouco essa questão, né, despertar para ir para onde, se eu quisesse dar um cunho um pouco mais linear a essa resposta, eu diria assim, olha, tem a ascensão, né, a gente vai ascendendo, a gente vai mudando de frequência, a gente vai mudando de vibração, a gente vai mudando de dimensão, a gente vai indo para outras dimensões, até a gente voltar à união com a fonte primordial. Né? A questão é a seguinte, nós somos uma partícula em comunhão com a fonte primordial hoje e agora. A gente não reconhece, a gente não endossa isso, a gente se identifica com a partícula. Ao nos identificarmos com a partícula, é toda essa saga, é todo esse melodrama que a gente conhece. Mas quando a gente vai evoluindo e crescendo, a gente continua partícula, só que em comunhão com a fonte primordial. Só que haverá um dia, de tanto a gente ascender para outras esferas, que a gente vai desaparecer mesmo e a gente vai retornar a essa fonte primordial do ponto de vista da luz, da energia pura. Que nós somos energia pura, nós somos luz e perdemos essa memória. E quando eu falo vai ao encontro das origens, eu não estou só me referindo ao hibridismo que sofremos para nos tornarmos homo sapiens, muito antes também, que é que nós somos um fractal da fonte primordial. Bem, eu acho que está na hora da gente se recolher. O que vocês acham? Uma boa ideia? Mas, Sérgio, que momento é esse que estamos passando? Da insanidade egóica à loucura lúcida. Loucura lúcida é um termo que eu ouvi há décadas atrás, quando alguns grandes místicos viviam essa loucura lúcida. Eram os loucos de Deus. Eram aqueles que estavam em profunda comunhão com Deus, com o agora. Eles eram os loucos de Deus, eram os loucos da luz, eram os da loucura lúcida. E nesse momento eu me dirijo a esses loucos de Deus, essa loucura lúcida, que me ouve, que me vê. Então, esse momento que a gente vive, que é um momento onde a sombra, através de governos, etc., 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 aumentam as suas garras, né? Por outro lado, a luz, a consciência vem operando de uma forma muito grande com aqueles 5 episódios que eu coloquei. Eu coloquei 5 episódios.
o fim do calendário maia, 21 de dezembro de 2012, depois fevereiro de 2020, depois 21 de dezembro de 2020, depois a quadratura de Saturno-Urano 21 e 22, e depois de 1970 a 2067, os 3 últimos planetas transitando nos 4 últimos signos. Ou seja, e nesse momento que a gente está vivendo, é um momento de libertação da nossa aderência identitária. Eu sou isto, eu sou aquilo, eu acredito nisso, eu dou a minha vida porque acredito naquilo. Bobagem. Você não se pertence. Você é vacuidade, você é vazio pleno. Você é nada fértil. A gente nunca teve na história da humanidade, a possibilidade da gente articular isso e viver isso. Me dirijo a esse Buda que me ouve agora, a esse Cristo que me ouve agora. Vamos querer mais, vamos exigir mais da gente. Vamos estudar mais. Porque não adianta também, vamos meditar mais. A gente precisa de referências também. A meditação não dá conta de tudo. A gente precisa de referências, de estudos. Eu fui muito econômico aqui na bibliografia, porque eu sou muito severo, muito austero em relação às fontes bibliográficas. Eu tenho dezenas e dezenas e dezenas de fontes bibliográficas que quase que nenhuma delas me nutre 100%, eu sempre tenho questões com todas elas. Eu nunca me sinto tão confortável em indicar esse ou aquele livro. Hoje eu indiquei, tá? Mas pesquisem. Não adianta só meditar, estudem sobre você e principalmente como funciona a mecânica psíquica. Gente, um beijo no coração, um abraço. Eu acho que a gente se estendeu, já estamos aí a 1 hora e pouco, 1 hora e 20 e poucos minutos. Esse é o momento que a gente está vivendo, é o momento da gente ter uma conversa séria conosco e dizer: eu quero mais de mim. Eu quero mais de mim, eu preciso de mais tempo, eu vou encontrar mais tempo, eu vou arrumar mais tempo para poder fazer alguns mergulhos, algumas imersões, porque eu quero a minha autorrealização. E a tua autorrealização me diz respeito. A minha autorrealização te diz respeito. E diz respeito a todo o planeta. Até em breve. Obrigado, obrigado, obrigado. E a gente vai caminhando juntos.